Pois é, bem-vindo e bem-vinda. A gente prometeu no final do programa Cafezinho no WC que iria voltar com um bate-papo, eu e o Rômulo Maia, que está lá na Suíça. Eu sou o Wellington Calazans, falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia, o SOS, né? Suécia ou Suíça. Para a gente debater aqui o live especial aqui sobre o pré-sal. A entrega do pré-sal se consolidou na sexta-feira. Tivemos no programa de hoje, Cafezinho no WC, o Dr. Rubens, que falou muito claramente que a entrega do pré-sal se deu de forma irregular. E se é irregular, não tem que ser respeitada. Nós temos falado muito sobre crimes lesa-pátria, sobre referendo revogatório. Nós temos buscado aqui alternativas no blog O Cafezinho, com convidados, com comentaristas que são parte integrante da equipe do programa aqui, Cafezinho no WC, o próprio Miguel do Rosário, que é o editor-chefe do blog, com os seus convidados, ou individualmente, os colunistas do Cafezinho, o público que acompanha o Cafezinho, todo mundo com esse sentimento nacionalista aflorando cada vez mais. E por isso é importantíssimo que a gente leve em consideração a importância de debater o pré-sal, porque o pré-sal não pertence a uma cleptocracia que assumiu o poder no Brasil através de um golpe. O pré-sal é patrimônio do povo brasileiro e que será determinante para que possamos ter saúde pública, educação pública e segurança pública e serviços públicos, enfim, o Estado social digno para o povo brasileiro. Nós aqui defendemos, sem xenofobia, o nacionalismo. Nós aqui defendemos um Brasil onde os brasileiros sejam contemplados pela riqueza do próprio país, não é? Ao invés de serem escravizados e essas riquezas sejam exploradas para o favorecimento de terceiros. Vamos identificar nome a nome quem é o traidor lesa-pátria e vamos julgá-los, porque a história é assim, a história julga. E vamos usar as leis já previstas para que possamos punir os canalhas que estão entregando o Brasil. Rômulo, vamos falar sobre pré-sal. Vamos nessa. Vamos sim, Wellington. Nós, como se dizia, nós discutimos com o Dr. Rubens da ilegalidade da realização daquele leilão. E ele bem lembrava que é duplamente ilegal, porque, primeiro, a lei em que ele se baseou, né, o projeto de lei que começou lá com o senador Serra, já era completamente ilegal. Nossa, é chato ter que falar senador Serra, né? Mas, enfim, o senador José Serra era ilegal porque deveria ter sido um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. E ele agiu pelo contrário, né? Como naquele momento quem ocupava a presidência ainda era Dilma Rousseff, Serra, comprovando mais uma vez aquilo que foi visto no Wikileaks, completamente mancomunado com as empresas petroleiras estrangeiras, iniciou esse projeto de lei da entrega do patrimônio brasileiro. E aí, fora isso, então, esse era do ponto de vista material, do que diz a lei. E aí, fora isso, a gente ainda tem uma ilegalidade processual, que nós tivemos, né, aquela liminar lá do bravo juiz do Amazonas, provocado pelo Sindipetro, lá pelo representante local do Sindipetro no Amazonas, que deu a liminar suspendendo o leilão do pré-sal, né, pela lesão ao patrimônio brasileiro, pela lesão ao erário, e que foi derrubada de uma forma completamente esdrúxula, para dizer o mínimo, na Justiça Federal em Brasília, né, no Tribunal Regional Federal em Brasília. Então, ele é duplamente ilegal e mesmo assim se realizou. Então, agora eu queria conversar não sobre a ilegalidade do leilão, mas sobre algumas curiosidades, digamos assim, coisas inusitadas do leilão, que o público, em geral, não entende dos bastidores do que ocorreu no leilão em si. E eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque eu, na minha prática como advogado, diferentemente do Dr. Rubens, eu não trabalhava com processo com contencioso, de ir a tribunal. O meu trabalho na advocacia sempre foi de consultivo empresarial. Então, eu negociava contratos, atuava na parte societária para grandes empresas, muitas empresas multinacionais, inclusive, no Brasil. E eu atuei justamente muito com o direito do petróleo e para empresas petroleiras, atuando nessa área, de exploração e produção de petróleo. Então, eu já negociei contratos desse tipo, de formação de consórcio para participar de leilão, já fui a reuniões negociando os termos em que dá essas parcerias, e já fui a leilões também da ANP
de blocos exploratórios. Então, eu conheço os bastidores, sei como acontece. E eu queria dizer que foi claramente cartelizado. Ali foi um cartel, elas se organizaram. Porque nós não vimos, né, para lesar ainda mais. Como se não fosse suficiente todo o roubo que eles estavam realizando, as grandes do petróleo, elas não disputaram entre si. E quando disputaram, era só para inglês ver, era tudo combinado. E aquelas ofertas, as pessoas já estavam todas combinadas. As pessoas, quando pensam em leilão da ANP, né, as pessoas que não estão acostumadas, acreditam que que a pessoa chega na hora e aquela coisa, quem dá mais, eu dou isso. Não é nada disso. Essas ofertas, elas já são combinadas previamente. Essas empresas fazem um contrato de consórcio entre si para formar o consórcio com os termos de participação de cada uma. Elas anotam em quais blocos que elas vão oferecer os valores, oferecer lances ou não. Então, nada disso é decidido ali na hora, não. Isso está tudo armado com muitos dias de antecedência. E aí você vê, né, eu falava de cartelização, que as grandes, uma das grandes vencedoras foi, como nós falávamos, a Statoil da Noruega, né? Uma vergonha, uma empresa pública da Noruega, uma estatal, um povo tão consciente que não sabe do que está acontecendo. E você falava, Wellington, a gente já tinha conversado sobre essa hipótese fora do ar, que era isso que os políticos brasileiros deveriam estar fazendo, se organizando para coletar fundos, para colocar um comercial de televisão no horário nobre na televisão da Noruega, falando: ei, você é norueguês, você não está sabendo o que a sua empresa pública está fazendo no Brasil. E vincular, está participando do processo. Tem que meter vergonha no norueguês, no francês, nos ladrões, dos piratas do petróleo, o povo, porque o povo desses países aí, com exceção da Noruega, o povo sequer sabe que esses caras estão ganhando esses bilhões, trilhões. O povo Exatamente. Certo? Então é preciso que o pessoal da FUP, do Sindipetros, dos partidos de oposição, dos partidos que foram golpeados pelos ladrões, que essas ONGs que ainda trabalham com algum sentimento nacionalista no Brasil, denunciem ao mundo o roubo do petróleo brasileiro, a destruição do Estado Social brasileiro. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Eu estou aqui fora assim, perplexo como isso não está no debate. Eu estou perplexo como isso não virou o café da manhã, o almoço e o jantar, como eu falei aqui, é pré-sal na veia todo dia, minha gente. As guerras do Iraque, da invasão da Síria, a destruição de Gaddafi, a Líbia, o Paulo Gamba, que é o nosso comentarista a partir de Angola, que é um estudioso do continente africano, professor universitário de Direito Internacional na Universidade Lusíada de Angola, deixou clara a qualidade de vida que tinha a Líbia com Gaddafi e hoje aquele terreno ocupado que virou a destruição. Eu conversei com Hans Blix aqui na Suécia, ele é sueco, que denunciou a inexistência de armas de destruição em massa no Iraque. E o Hans Blix deixou claro que não existiu, a guerra foi para roubar o petróleo. Eu fiz uma grande entrevista com o Hans Blix, eu e o Rafael Maranhão na oportunidade, para o R7 da Record, quando eu prestava serviço ao PIG, Partido da Imprensa Golpista, e depois disso tive outros e outros contatos com o Hans Blix aqui, e ele sempre fala, ele denuncia os crimes de guerra de George Bush e Tony Blair no Iraque. Como é que o brasileiro sequer sabe da existência do pré-sal, sequer sabe que hoje é vítima de uma invasão, que tem políticos descarados como José Serra, como Temer, um ladrão que está no poder, entregando a maior riqueza do Brasil? Isso é absurdo! Não podemos deixar de falar de pré-sal em momento algum. Temos que derrubar esse leilão, que, como o doutor Rubens falou há pouco, aconteceu de forma irregular. Temos que promover o referendo revogatório. O Brasil não é desses ladrões. Vá lá, Rômulus. Pois é, Wellington. Como eu falava, para aumentar o nível de ilegalidade, né, de lesão ao patrimônio público, nós vemos uma combinação dessas empresas com relação ao lance para que tudo fosse menor. Então, eles se aproveitaram de todos os artifícios mais antigos. Você veja que desde os anos 90, você lembra das privatizações do Fernando Henrique, ele sempre, o PSDB, sempre chutava para baixo o preço das estatais para alardear
que o leilão foi um sucesso, que teve um ágio gigantesco, então que isso prova, né, os benefícios da concorrência, de deixar empresas estrangeiras virem e concorrerem em leilão. Isso é uma farsa total, né? Eles subavaliaram, jogaram para baixo, era um absurdo. Tinha blocos de exploração ali no pré-sal em que eles fixavam como preço mínimo o 10% do lucro do petróleo para o Estado. Você imagina, províncias petrolíferas que já estão mais do que comprovadas, não só a existência do petróleo, como a produtividade dos campos que são furados. Porque se dizia, né, como você dizia, naquelas fake news que eles lançavam sobre o pré-sal, diziam, mas não tem como explorar, não tem tecnologia, vai sair muito caro. Vai sair muito caro nada. Hoje em dia, o custo do pré-sal já está se aproximando do custo de extração do Oriente Médio, que é o mais barato do mundo. Exatamente. E com uma produtividade altíssima dos poços. Então, se você fura, sai mais de 40 mil barris por poço. Isso é altíssimo na indústria do petróleo. Então, você vê que o grau da lesão é astronômico. Então, essas empresas, é tudo mentira. Eles jogam para baixo o preço, colocam lá embaixo para ter, mesmo assim, né, um aumento, que eles chamam de ágio. Então, as pessoas que estão fazendo o leilão pagarem mais do que o preço mínimo, mas mesmo assim pagam muito menos do que vale. Como você falava, eram 800 bilhões e eles venderam por menos de 7. Então, isso tudo é uma farsa. Essas empresas, elas se encontram antes, combinam, e aí você vê, uma, como manda, né, a regra de um bom cartel, uma não entra no campo da outra. Então, muitas dessas empresas, como a Petrobras já vem mesmo antes desse leilão, entregando e vendendo, né, partes para empresas por aí, então você já tinha campos que pertenciam à Statoil e campos em que a Shell participava. E aí, nesse leilão, foram oferecidas áreas adjacentes, né, contíguas, ali do lado dessas que já são exploradas. E as pessoas devem entender o seguinte, esses blocos aí que são divididos, né, quadradinhos no mapa de desenho, mas a reserva de petróleo ela é uma só, ela está embaixo do solo e ela passa de um bloco para outro. Então, se uma empresa entrasse no bloco do lado, você imagina, se uma empresa entrasse no bloco do lado, ela iria explorar a mesma reserva. Então, para os nossos ouvintes entenderem como se passa, se você imagina um copo com água, é um copo só e uma água só. Num primeiro momento, você tem uma pessoa ali chupando com um canudinho. Imagina se uma segunda pessoa coloca outro canudinho no mesmo copo, ela vai sugar também. Então, é mais ou menos o que acontece. Como essa reserva de petróleo é uma só, quem comprar o campo do lado vai estar explorando a mesma reserva. Então, em teoria, poderia entrar em competição com essas pessoas do outro lado, quem vai tirar mais. Então, a ANP, né, a regra, a lei do petróleo, ela até prevê que, nesses casos, exista um procedimento que se chama unitização. O que é unitização? Você tem uma reserva só, em vez de ter dois blocos, como é a mesma reserva, você une num blocão só e explora de forma conjunta. Então, se nós já tínhamos uma empresa atuando num local, se outra empresa entrasse no do lado, teria que formar um consórcio entre elas duas para elas se entenderem na exploração desse blocão que vai se formar. E aí que você vê a cartelização que ocorreu no leilão. Porque a Shell não entrou nas áreas do lado de que a Statoil já tinha e vice-versa. A Statoil não entrou na área que era próxima à da Shell. Por que isso ia ocorrer? Se eram áreas tão produtivas, que já estão comprovadas, furando com tanto petróleo, por que elas não disputaram? Porque elas estão todas combinadas. Cartel, o nome disso é cartel, não tem para onde correr. Exatamente. Cartelização. Ô Rômulus, eu vou repetir para o pessoal o que eu li há pouco, que foi enviado para mim pelos colegas da FUP, Federação Única dos Petroleiros, para o meu WhatsApp. Veja só, estamos falando de um leilão que aconteceu na sexta-feira, certo? Irregular, como o doutor Rubens falou há pouco aqui no programa Cafezinho no WC, e agora esse live especial apenas para falarmos sobre o pré-sal. Eu estou conversando com o Rômulus Maia, que está na Suíça e é advogado, especialista em direito internacional. O leilão, um patrimônio brasileiro estimado em 800 bilhões de dólares, foi entregue por 6 bilhões, sendo que 20 bilhões foram emprestados para a aquisição desse patrimônio de 6. Está entendendo? Então, o valor inferior a 1% foi o valor da entrega. Veja só, certo? Os gringos ainda tiveram isenção de impostos. Na verdade, o Brasil, como colocou aqui o Dr. Rubens, vai pagar para que eles roubem o nosso petróleo. Tá? É uma coisa mais grave ainda. Só de isenção, mais de 3,3 trilhões de reais.
Tudo isso num momento em que falam de crise, falam de desemprego, falam que o país precisa disso e daquilo. Então, estamos falando aqui do maior crime lesa-pátria da história da humanidade. Nunca houve nada parecido em nenhum país. Os ladrões da cleptocracia que está no poder precisam sim ser punidos. Inclusive aí essa justiça porca que tentou encobrir de forma ilegal, como foi colocado pelo Dr. Rubens, uma liminar que não existiu, porque o leilão ocorreu à revelia de uma decisão de um juiz lá do norte do Brasil, que impediu a realização desse leilão através de uma petição do Sindipetro Amazonas. Isso é o resumo, é ótimo, é o resumo, Rômulus. Exatamente, Wellington. E olha, para comprovar que a gente aqui está falando com base, a gente não está falando de Garganta, que teve um cartel, como bem dizia o Wellington. Eu vou mencionar aqui uma fonte insuspeita, que é o Globo. Eu peguei, sexta-feira, quando saíram os resultados, eu anotei, isso me chamou muito a atenção. Olha, eu vou pegar só 2 exemplos, 2 campos que foram licitados, entre aspas, né, porque foram entregues, para ver como funciona a cartelização. Tem um campo que se chama Sul de Gato do Mato, porque, em geral, esses campos eles dão nomes de frutos do mar e peixes. Então, esse se chama Sul de Gato do Mato, eu acredito que seja um peixe. Olha a descrição do Globo. O segundo campo a ser ofertado foi o de Sul do Gato do Mato, na Bacia de Santos. Bacia de Santos é pré-sal, né? Ali, Bacia de Santos e Bacia de Campos, mas isso é o pré-sal. Aí fala que teve bônus fixo, olha que aviltante, de 100 milhões de óleo lucro mínimo, de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais não é nada, porque isso é um campo que já era explorado, né? A parte norte desse campo, e ele está vendendo o que é ali do ladinho. E o norte já é super produtivo, e ele está vendendo o do lado que tem a mesma reserva de petróleo. E aí eles colocam um preço de 100 milhões, né? Chuta para baixo, que é para dizer que teve um ágio, e óleo lucro mínimo, que é a parte que ele vai dar para o Estado, o mínimo era 11%. Quando em outros países a gente tem 70%, botou 11%. Pois é. Aí olha a prova da cartelização. Teve apenas uma oferta. Agora você me diz, campos altamente produtivos vão ter uma oferta, e aí o consórcio que levou Shell e a francesa Total apresentaram propostas em conjunto, elas formaram um consórcio. E por que foram essas que fizeram a oferta e outras empresas, né, combinadas, né, acertadas com ela não fizeram? Porque as 2 empresas já são as concessionárias do campo sul de Gato do Mato. O consórcio levou a área com óleo lucro mínimo. Então, como ela fez a oferta única, ela pagou o preço mínimo, só os 100 milhões, e só vai dar 11% do lucro do petróleo para o governo. Isso é uma vergonha. Isso aqui é a prova cabal de cartelização. Tem mais um que tem exatamente a mesma dinâmica. Um campo que se chama Norte de Carcará. Carcará é o campo hoje em dia mais produtivo do pré-sal. Ele é a joia da coroa. E uma parte dele, ele era da Petrobras. O Pedro Parente, antes desse leilão, já vendeu uma parte dele para empresas estrangeiras. Por um terço do valor. A empresa aqui da Noruega, Statoil. Exatamente, notadamente. E aí você vê o que aconteceu. O quarto campo, aí vou ler agora a notícia do Globo, hein? Do Globo. O quarto campo a ser ofertado foi o de Norte de Carcará, também na Bacia de Santos, que teve bônus fixo de 3 bilhões, esse é mais alto, porque, né, também seria uma vergonha se fosse menos do que isso, e olha o lucro mínimo de 22%. E aí, nesse você já vê que ele jogou para baixo, que 22%, quando outros países praticam 70%. Aí foram feitas 2 ofertas. Quem ganhou a área foi o consórcio Statoil, 40%, Petrogal e Exxon. Só que, aí foram 2 propostas, só que a outra proposta não foi dessas empresas grandes, não. Entre elas estão combinadas. Aí, às vezes, entram empresas menores, empresas de outros países menores que não estão na concertação. Mas entre essas grandes empresas americanas, inglesas, europeias, né, como a Total francesa, Statoil norueguesa, Shell, Anglo, né, inglesa e holandesa, Exxon, elas estão todas combinadas ali. Então, nessa, você vê que eles ofereceram óleo lucro 67%, aí bota, isso significa um ágio de 203%.
ágio de 203% que eles jogaram para baixo, botaram... Exatamente. Deveria estar em 70, 80, 90. Aí fala, é um sucesso, teve sucesso nada. Mentira. Eles jogam o preço para baixo para dizer que tem um ágio Exatamente. alto. É aquela coisa, botar defeito quando quer comprar, não é verdade? E aí, só para comprovar aquela tese, você vê que nesse a Shell não entrou para disputar, quem levou foi a Statoil. E aí a notícia do Globo conclui como? Dizendo, a Statoil já opera o campo de Carcará em parceria com outras empresas. Então, você vê a combinação. No que era da Shell, a Statoil não entrou. No que era da Statoil, a Shell não entrou. Pois então, é um cartel, é cartelizado, claramente. E agora vamos sair da linguagem econômica e da linguagem do direito para a gente partir aqui para encerrar esse live exclusivo sobre o debate sobre o pré-sal. Para a gente falar o seguinte, olha, o referendo revogatório é a bandeira que une 97% dos brasileiros hoje. Inclusive os que foram enganados pela Globo e que foram pedir o impeachment de Dilma e que acreditavam mesmo naquilo que a Globo falava de que, tirando Dilma, o Brasil iria melhorar. Referendo revogatório significa dizer não a tudo que foi feito por Temer até aqui, ou que ele não fez, na verdade, né? Ele fez tudo de mal. E o que é mal, a gente tem que ser considerado como algum feito. É um desfeito o que ele fez. Não é? Então, essas práticas de Temer devem ser revogadas com o referendo revogatório, que precisamos lutar por ele. O pré-sal foi entregue no primeiro leilão, que aconteceu na sexta-feira, de forma irregular, como colocou aqui o advogado do senador Roberto Requião há pouco no programa Cafezinho no WC. Aconteceu o leilão, a revelia da justiça, porque derrubaram a liminar que impedia o leilão depois da realização do leilão. Só existia o veto, a autorização do leilão na Globo, porque a Globo é parte do golpe. Parte não, a Globo é o golpe, a Globo é parte, o cérebro do golpe, a Globo é quem lucra com golpes, a Globo é o câncer do Brasil. Sim. A Globo é o diário oficial do golpe. Isso, a Globo é o diário oficial do golpe. Muito bom, Rômulo, isso aí, eu vou tentar lembrar sempre disso, tá? E fica aqui a mensagem de que precisamos lutar, derrubar esse golpe, precisamos promover o referendo revogatório e precisamos falar sobre crime lesa pátria. Os ladrões, os piratas, não são apenas os estrangeiros. José Serra é um ladrão que está destruindo o Brasil, está destruindo o futuro dos brasileiros. Precisa ser preso esse moleque descarado. Não vou aqui poupar adjetivo para um bandido como José Serra. Tá bom? Pedro Parente precisa ser preso. O que esse cara está fazendo contra o Brasil é absurdo. Militares que estão no comando agora, que não têm o menor senso de nacionalismo, precisam deixar de ser descarados. Militar que permite que o Brasil seja invadido dessa forma é descarado. Precisa respeitar a instituição que representa. O Brasil está sendo invadido, as riquezas do Brasil estão sendo entregues, isso é um absurdo. O brasileiro não pode mais esperar de canalhas que o Brasil seja resolvido. O golpe é um golpe. Não podemos aceitar que esses bandidos canalhas façam o que façam. Sem precisar brigar, vamos promover uma revolução digital primeiro para organizar o povo e pacífica. Sem precisar pegar em armas, a gente para esse país e tira esses moleques do poder. E quem quiser que venha com a gente. Tem políticos aí que vão chamar, pode ter certeza. Veja aí quem é nacionalista e quem é entreguista. Quem bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, quem diz que entregar a floresta amazônica é bom e quem diz que entregar o petróleo brasileiro é bom, bota esses merdinhas na lata do lixo. E quem é nacionalista, que é o brasileiro pesquisando, Universidade Forte, resgatando o ERJ e outras universidades para pesquisa científica, é que está do nosso lado. Quem quer resgatar o pré-sal para o brasileiro é que está do nosso lado. É disso que a gente tem que falar. Não vou ficar aqui só falando de uma justiça que não existe, de uma política que está porca, de políticos acovardados que ficam lendo notícias e chorando, porque de choro basta quem tem criança pequena, como é o meu caso, que chora por qualquer coisinha, tá bom? Mas são crianças, merecem toda a atenção. Político chorando é atestado de incapacidade de mobilização de massas. Então, saia da política e vá ser militante de outra forma. Dê espaço a quem é de chegada, quem quer transformar através do poder, tá bom? Rômulus, muito obrigado por esse live aqui, Rômulus. Wellington, eu só queria fazer um comentário final, que é o seguinte: eu sempre concordo com essa sua pegada. Você, né, a gente fez um live pequeno falando do problema, né, da entrega, da rapinagem da riqueza brasileira, e você termina lembrando a ação. O que tem que ser feito? Então você fala do referendo revogatório, você fala da revolução digital, porque é isso, é como você falou, a gente tem, não adianta apontar o problema, a gente tem que falar das saídas. Então por isso que na nossa primeira transmissão eu fiz questão de perguntar para o Dr. Rubens, desse grupo, bravo grupo de advogados a que ele pertence, que está
tomando essas iniciativas fabulosas, temos que conhecer nossas armas, conhecer a resistência e sempre indicar soluções. Esse é o papel que cabe às lideranças. Se a liderança não faz, nesse caso, nós que somos o meio, né, a mídia alternativa, estamos fazendo, mas é óbvio que nós precisamos de lideranças como a do senador Requião, que faz as propostas, que está por trás da lei do abuso da autoridade, que foi a parte que propôs essa ação, né, esse recurso como um embargo de um terceiro, ali contra essa notícia, entre aspas, da revogação, da cassação da liminar, que autorizando o leilão do pré-sal. Então é isso que a gente precisa. Como você sempre termina os programas falando, nós vamos ganhar. A gente tem que falar para a nossa tropa animar ela e manter ela em casa. Nós vamos ganhar, nós estamos do lado certo da história e nós temos meios, nós temos pessoas. Nós somos muitos, nós somos maioria. Nós demos a vitória a Dilma Rousseff em 2014. Os entreguistas, eles são minoria, e é por isso que eles deram golpe. Então, nós temos que sempre nos mobilizarmos e apontarmos as soluções. Então, eu faço coro com você e cobro dos outros políticos. Não precisamos cobrar do senador Requião, porque ele claramente está fazendo a parte dele. Agora, dos outros políticos do PT, todos os de esquerda, PT, PCdoB, que sejam tão aguerridos quanto e, em vez de ficarem compartilhando vídeo do ministro Barroso, que é um golpista, ele é o homem que faz barro no STF, Barroso. Isso, e é o mentor intelectual desse golpe do judiciário contra a política, é ele. E aí eu vi todos, você sabe, Wellington, eu fiquei revoltado, eu vi todos, Jandira Fegali, Jean Willis, Paulo Pimenta, Lindbergh Farias, compartilhando aquele vídeo lamentável dele batendo boca com Gilmar Mendes e achando o máximo, e colocando Barroso lavou nossa alma, fazendo coro com Randolfo Rodrigues, que é o representante do Ministério Público no Senado. Falando, e aquilo... Tem que parar de jogar. O político tem que parar de jogar para a plateia, principalmente em rede social, para ganhar like, ganhar compartilhamento. O político ele não tem que falar o que as pessoas querem ouvir, ele tem que falar o que as pessoas precisam ouvir, ele tem que liderar, ele não tem que seguir onda. Então, você está de parabéns porque você sempre faz isso, você está sempre vocalizando. Não, mas aqui eu trabalho em equipe. Olha, eu quero imediatamente cortar, porque eu sou totalmente contra a idolatria, tá, Romulo? Essa coisa, você está de parabéns, nada. Assim, eu parabenizo algumas pessoas, porque é bom estimular. Mas eu estou aqui todo dia, não quero ficar ouvindo isso não, Romulo, sabe por quê? Porque você está mais de parabéns do que eu, porque você explicou tecnicamente o absurdo, tá? Eu tenho uma equipe de voluntários aí que eu tenho que citar mesmo, eu não vou citar os nomes agora, porque senão vou esquecer de um ou de outro, aí gera uma confusão do cacete, assim, minha, né, um conflito meu mesmo. Mas eu tenho uma equipe de voluntários que é fantástica, tá? E você sabe disso, você tá lá na equipe de voluntários, não é? É verdade. Então, eu tenho pessoas aqui, eu tenho do público que tem feito coisas fantásticas também, que a gente tem procurado fazer a nossa parte. A questão de cobrar de político é porque a política nunca foi debatida no Brasil. É por isso que eu chamei hoje um psicanalista como Luiz Cláudio no programa Cafezinho no WC, para falar sobre o absurdo de dizer que o povo não pode falar sobre pré-sal, sobre economia, sobre Selic, sobre nióbio. Tem que falar sim. Que papo é esse do povo só poder falar de shopping center, avião, aeroporto, coxa e peito de frango? E Danoninho. E Danoninho. E sapato novo e roupa nova. Não é isso, não. O povo não tem que amar o consumo. O povo tem que amar a pátria. O povo tem que ser nacionalista sem xenofobia. O povo tem que entender como é que a riqueza do Brasil tem que ser gerada para o bem do brasileiro. E saber quem é que está lutando contra o Brasil e o brasileiro dentro do Brasil. E expulsar, prender, punir, seja lá o que for, dentro de regras civilizatórias, esses bandidos lesa-pátria, esses criminosos. Então é isso que eu defendo. Então a idolatria é uma merda, porque quando eu critiquei o discurso de Lula num texto, aí eu fui vítima de uma perseguição implacável de umas figuras aí estranhas. E o que acontece? Quando você critica um discurso, porque no momento, às vésperas da entrega do pré-sal, estava falando sobre peito e coxa do peru, ou do frango, ou sei lá o quê, é importante dizer que com o pré-sal a gente come um galinheiro cada um todo dia. Com o pré-sal, a gente constrói trem para ninguém nem precisar dirigir. O trem leva a gente, como na Europa, nos países como aqui na Suécia, como aí na Suíça, o transporte público existe, ninguém quer carro. Porque ninguém tem a vaidade do carro de luxo, porque o transporte público é que é bom, inclusive ecologicamente. Então, Wellington, foi por isso que o golpe foi dado. O golpe foi dado pelo
pré-sal. O resto veio todos os retrocessos, eles vêm como se fosse a locomotiva que puxa foi o pré-sal. Os vagões do trem são perda de direitos, tudo outro. Isso. Mas o motivo principal foi a entrega do pré-sal. Pois é, e o próximo passo vai ser jogar o caos nas ruas, para que os Estados Unidos possam intervir através das Forças Armadas norte-americanas e da NATO, que quer construir uma base em Alcântara, certo? NATO é OTAN, que chama no Brasil. Desculpem, é porque eu moro na Europa e aqui só fala NATO, então ficou aí, né, essa coisa. Mas eles querem, porque o Exército Brasileiro vai alegar que não tem estrutura para segurar a revolta popular e vai permitir que o exército estrangeiro puna o brasileiro dentro do Brasil. É a guerra perfeita. Não é? É a guerra perfeita. Então não vamos entrar nessa. Eu conversei com o deputado federal Enio Verri, do PT do Paraná, na semana passada, com o Rômulus, no programa Cafezinho no WC, e a gente falou, olha, a estratégia de Gandhi, a gente tem que negar tudo isso que está sendo feito, trabalhar pelo referendo revogatório, sem brigar, porque se brigar... Wellington, é a Revolução Cidadã. Você sabe que o presidente do Equador, ele deu esse nome, e até na França... O Jean-Luc Mélenchon, que é o líder da esquerda, usa esse nome. É uma revolução, mas é uma revolução cidadã. Isso. A revolução do voto, mas não só do voto. A revolução do engajamento político, porque política não é eleição. Política são os 4 anos do mandato. Então, é uma revolução da cidadania. Quando você fala revolução, é isso que você está falando. Exatamente. Essa revolução inteligente, com o cérebro, não é revolução com o estômago, tá bom? E outra coisa, o pessoal fica pensando muito em pesquisa do Ibope, pesquisa Ipsos, pesquisa Datafolha, pesquisa Vox Populi. Está esquecendo de uma coisa, o golpe foi dado para destruir o Brasil e os brasileiros. Esses caras vão armar alguma para não ter eleição. Vão armar alguma, não sei se vão armar mais para tirar Lula. Porque tá tão escancarado aí que o povo tá de saco cheio e que quer Lula, que aí sim pode nascer. Agora é Lula quem tem que puxar esse movimento de resistência. Pois sem esquecer que esse acordão, né, aquele acordão do Jucá, agora a gente sabe que falava que é com o Supremo, com tudo, agora também é com o Facebook, com o Google, com tudo. Pois é. Então, eles vão usar, mais um mecanismo para calar. Então, como você sempre lembra, o pré-requisito é a revolução digital, a gente ter os nossos mecanismos alternativos de comunicação, livres dessas empresas que são americanas, que estão identificadas com o interesse americano, e para nos comunicar, porque eles vão tentar, como você diz, eles vão tentar tudo para impedir. O golpe foi dado para isso. E não vai ser o ano que vem, com eleições, que eles vão entregar para o Lula de mão beijada, não. Tem muita sujeira por aí e a gente tem que se precaver. Pois é, com todo respeito às feministas, o golpe em Dilma não foi dado porque ela é mulher, não. Eu lamento ter que dizer isso. Se fosse só isso, seria muito fácil da gente combater, porque tem muito homem que defende, sim, a causa feminista. Tá? O golpe foi para roubar o petróleo. O golpe foi para derrubar Dilma do poder, para botar uma cleptocracia que está aí. Não vamos falar sério, porque Margaret Thatcher, se fosse brasileira, ela estaria no lugar de Dilma, tranquilamente, para fazer esse trabalho sujo que Temer, canalha, está fazendo. Então não foi Angela Merkel, não é verdade? Aqui na Alemanha, ao lado aqui. E tantas outras mulheres que se prestaram a esse papel. Então não foi porque ela é mulher, não. É o petróleo. Foi o que destruiu o Iraque, Líbia, Síria e todos os outros países. Foi porque ela foi, Wellington, foi porque ela foi a mãe da partilha, né? Ela era ministra das Minas e Energia primeiro e depois da Casa Civil. Durante todo esse processo foi do Conselho da Petrobras. Ela depois presidente, ali ainda garantido, mas ela foi a mentora intelectual de toda a reformulação dessa legislação. Então, ela era a mulher a ser abatida, ela era o alvo. Pois é. E aí eu quero encerrar esse nosso live aqui, Rômulus, agradecendo a você pela disponibilidade, por essa iniciativa, inclusive foi uma convocação sua, e dizer que o petróleo ainda é do brasileiro. O leilão ocorreu de forma ilegal. O doutor Rubens, que é advogado do senador Roberto Requião, explicou tecnicamente, junto com o Rômulus aqui, por que é ilegal, por que é irregular e por que nós temos que lutar para derrubar isso aí. Vamos lutar em defesa dos interesses do Brasil e dos brasileiros. Eu sou o Wellington Calazans, conversei a partir de Estocolmo com Rômulus, na Suíça. Referendo revogatório, Wellington. Referendo revogatório, vamos devolver o Brasil, que é do brasileiro, e vamos julgar crime lesa pátria. Todo criminoso que pratica crime contra o Brasil deverá ser punido. Um grande abraço, Rômulus, um grande abraço a você que acompanhou esse live. Obrigado, compartilhe, curta as páginas e nós estamos juntos. Um grande abraço e até lá.